Temos novidades aí sobre o Van Dijk uruguaio, como disse meu amigo Pedro Toledo? Oh, meu Deus. Misericórdia, velho. Olha, Pedrinho, desculpa. Sobre o Maurício Lemos, hoje teve uma declaração do diretor de futebol de São Paulo, Carlos Belmonte, e ele confirmou aos colegas da TNT Esportes que o Lemos está acertado com o São Paulo, que a negociação ela ainda não foi concretizada, segundo o diretor de São Paulo, porque há um entrave entre o Atlético e o jogador. Mas o que a gente sabe é que o Atlético não vai dificultar a saída do Lemos, até porque o Milito já tem outras peças no elenco, com a chegada do Lianco, do Alonso, o Batalha se consolidando como zagueiro e sendo mais um alívio na folha salarial. O que a probabilidade maior é que o Lemos saia por empréstimo. Ele tem contrato com o Atlético até final de 2025 e aí o empréstimo seria sem custos, mas pelo menos um alívio na folha salarial. Uma outra situação que o torcedor sempre comenta, e o Allan Kardec? O Allan Kardec tem contrato até o final do ano. O Atlético também não dificultaria uma saída dele, só que precisa de um clube que tenha a disponibilidade para pagar o salário do Allan Kardec, o que é difícil de encontrar pelo custo-benefício dele. Allan Kardec ainda poderia ser negociado? Sim, porque só completou 6 jogos, ainda não fez o 7º jogo no Campeonato Brasileiro, mas são essas as situações aí de atletas que podem deixar o Atlético. Allan Kardec, 600 paus por mês, hein? Que dizem as más línguas. Isso tudo? Nada contra o salário que ele recebe, né? Só contra o futebol que ele não pratica, exatamente, né? Só contra a entrega dele. Mas aí vem falar que vamos aliviar a folha de pagamento com a saída do Lemos, também é hipocrisia pura, hein? Aí vão parar com esse papo aí. Vai aliviar, tem que mandar quem ganha muito e não joga nada, pô. Mas o Lemos também não deve ganhar pouco, não, ganha viu? pouco, não. Lógico que não. Eu sei, mas não é só ele o problema. Tem outros também. Sim, sim. E aí foi essa pergunta que a gente fez. E é o seguinte, Lélio, o único jogador que tem proposta neste momento é o Lemos. E a proposta é do São Paulo. A questão que está acontecendo nesse momento é uma negociação financeira, até porque o São Paulo vai ficar pagando os salários dele. Então, tem que haver uma negociação financeira para isso, né? E é o que está acontecendo nesse momento, mas deve ser resolvido aí nas próximas horas. Inclusive o Carlos Belmonte, diretor de São Paulo, falou assim, a gente quer o jogador, mas não vai ficar esperando muito tempo não, precisa resolver logo. Ele falou, essa semana já tem que resolver. O São Paulo também quer o Lemos com urgência. Sim. Lemos foi contratado no início do ano passado, e Breno Galante tem os dados de desempenho do Lemos aqui pelo Transfer Market, 55 jogos com 3 gols, 1 assistência, 15 cartões amarelos. No caso aqui, a gente não tem que pensar o Lemos como artilheiro. Obviamente, ele é zagueiro, ele tem que zagueirar. Queria saber sua opinião sobre o Maurício Lemos. Gosta dele? Acha que tá devendo? Esperava mais do Lemos com a camisa do Galo, Breno? Ô Rafa, ele chegou, e eu me recordo que na mesma semana que ele chegou, ele já foi sendo titular, se eu não me engano, num clássico contra o América, pelo Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. E ele chegou até a fazer boas partidas, chegou a virar titular, mas com o tempo, eu acho que a questão física do Lemos começou a pegar. A sequência de jogos, o desgaste físico dele, a coisa pegou. E nessa temporada ficou muito mais latente isso, quando ele teve aí essas lesões, né? E, cara, quando você pega o elenco do Atlético, agora, com a chegada de mais 2 zagueiros, com a chegada do Júnior Alonso e do Lianco, que eu acredito que foram contratados para ser titulares desse time do Atlético, né? Ia sobrar para alguém. E eu falei, eu sempre imaginei que seria o Lemos o que ia perder espaço. Para mim, Lemos, depois Rômulo, depois você tem Igor Gomes, Igor Rabelo, depois você tem o Fux ali, na ordem de trás para frente, né? E eu acho que é uma boa situação para o Lemos, ele tem contrato até o final do ano que vem, né? Então ele ficar até o final do ano lá no São Paulo, de repente se ele se destacar, chamar a atenção do São Paulo, que possa adquiri-lo de uma vez só, ou então de outro clube, enfim. Mas eu acho que o Atlético aí faz uma boa economia, né? E eu acho que já ia sobrar jogador. E detalhe, ainda tem o Batalha que é utilizado como zagueiro, né? Além desses 6 que eu falei, né? Então eu acho que está sobrando gente nessa posição aí e vejo com bons olhos. Agora poderiam propor isso também para o Kardec, né, cara? Faz um acordo com o Kardec. Se não tem time procurando ele, ô Rafa, faz um acordo e assume o prejuízo. Porque ficar com o Kardec para poder tomar o lugar de outro jogador, como a Dimara disse aí, só tem que sair para chegar alguém.
e render o que ele rende hoje, eu acho, cara, que se transforma num prejuízo pro Atlético, porque, como o Lélio disse, o Atlético não tem opção ali no ataque, hein? E tem os dois jogadores pendurados, Hulk e Paulinho. Se os dois tomam cartão contra o time do Corinthians, contra o Criciúma, vai ter o ataque com Vargas e Cadu? Não dá, né, Rafa? A gente já viu que não dá.